Olá, eu sou Rosimara Quelela, mais uma vez com vocês aqui no videocast do Umbango. E vou trazer para vocês hoje um assunto que é muito importante e ao mesmo tempo que a gente tem evitado falar sobre, que é a relação das crianças e adolescentes com as telas. E a gente vai trazer também as questões relacionais presentes nas culturas afro-brasileiras e africanas, para a gente conseguir compreender uma outra forma de pensar essa relação com a tela e a nossa própria relação com adolescentes e com crianças. Então, fica até o final do vídeo, porque a gente vai passar por muitos assuntos aqui, como a questão das IAs conversacionais, por exemplo, estratégias para que a gente consiga desenvolver um diálogo melhor com as crianças. Então, fica aí, porque muita coisa vai acontecer. Então, a gente começa aqui pensando, primeiramente, né, na relação crianças e adolescentes e telas. E um adicional que nós temos agora muito forte, que é a relação com as IAs. Esse mundo de inteligência artificial, o quanto ele pode influenciar nos nossos processos sociais como um todo. Então vamos começar. A gente precisa pensar que a relação da criança com a tela, ela é bem antiga. Né? Desde que surgiram as televisões, a gente tem aí a tela na nossa convivência cotidiana. Então, num primeiro momento, a gente teve ali, quando surgiu a televisão, né? Teve muitos teóricos que se debruçaram sobre, falando que a televisão ia destruir a arte, a televisão ia destruir as relações entre as pessoas. E, enfim, sobrevivemos ao surgimento da televisão. Depois vieram os computadores e vieram os celulares e todo esse processo tecnológico, ele foi se adensando, ele foi tendo ali um universo bem maior. No entanto, desde a televisão lá, embora a gente tivesse programas infantis, sempre houveram, né, programas infantis, a gente tem um processo de relação com os eletrônicos que ele é muito mais voltado para o mundo adulto do que para o mundo infantil. Isso sempre foi assim. Os celulares foram criados justamente como ferramenta de trabalho, como uma ferramenta de facilitar o trabalho do mundo adulto. Só que ele foi parar na mão das crianças. A gente precisa entender de saída que o aparelho telefônico ali, o celular, o tablet, enfim, eles não são feitos para o uso de crianças e de adolescentes. Ele é feito com a finalidade de ser um aparelho para trabalho de pessoas adultas. Sendo assim, o nosso cuidado ele precisa ser redobrado quando a gente olha para esse aspecto. Porque dentro do processo da conectividade com a internet, a gente tem um mundo. E a gente precisa pensar no seguinte: você soltaria o seu filho, a sua filha sozinha numa rua, sem dizer nada para ela, sem conversar, sem alertar sobre os perigos? Não. No mundo material a gente não faz isso. Inclusive, a gente agradece muito quando as crianças estão todas em casa, porque a gente sabe que elas estão seguras. E quando a gente joga um aparelho, um celular, um tablet com a conectividade ali aberta para a criança e para o adolescente, a gente está jogando essa criança e esse adolescente no mundo. E se a gente não media essa relação, as coisas ficam muito difíceis. Então, o que eu trago aqui para vocês já de início é uma necessidade de que as famílias tenham ali uma relação mesmo de diálogo sobre esse mundo da internet com as crianças não só sobre esse mundo, mas também um diálogo sobre o que a gente pode e o que a gente não pode, né? Relações éticas dentro do processo do uso tecnológico. A gente precisa pensar sobre isso, né? E aí a gente tem um agravante, né, agora nos últimos anos ali, a partir de 2019 para cá, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas porque a gente tem o avanço da inteligência artificial, que agora está com tudo, né? Então, a gente tem uma outra instância dessa tecnologia para lidar, porque a IA ela pode ser uma ótima ferramenta de trabalho, mais uma vez, mas ela pode ser também uma fonte para gerar informações enganosas e impactar vidas de forma muito negativa. Então, a gente precisa, em primeira instância, pensar sempre nesse diálogo com essa criança, com esse adolescente, sobre
as nuances desse mundo tecnológico, sobre a facilidade que existe na inteligência artificial, mas também nos riscos que ela oferece. É manter essa relação de alerta sempre. Né? Se a gente vai pensar, por exemplo, como que você convence um adolescente a estudar, a produzir texto, se ele vai lá e joga na plataforma de IA um assunto, outro assunto, e aí a relaciona sozinha? Como que a gente explica para esse adolescente a necessidade de ele gerar o próprio raciocínio dele? Numa primeira instância, a gente precisa pensar que a gente precisa ter argumento para isso, né? Então, que estratégias que a gente pode usar para convencer essa pessoa? É o fato de que, para você conseguir julgar o que a IA produziu, porque a IA ela tem um banco de dados limitado, embora a gente olhe e pareça muito vasto, ele é bastante limitado. Inclusive, tem estudos da Apple que falam que, dependendo do nível de complexidade dos assuntos, a IA não consegue chegar, né? Então, ela tem um limite. Sendo assim, a gente tem uma questão muito séria que é: você precisa entender que essa inteligência ela é limitada e que, ao mesmo tempo, para você conseguir julgar se o que ela produziu é de fato interessante e construtivo para o que você precisa ter um repertório. Né? Então, não dá para você jogar o assunto na IA sozinha para que ela produza as coisas sozinha. É necessário que você tenha ali um repertório para você olhar e falar: não, esse conteúdo que ela produziu aqui não faz sentido. Ela não conseguiu alcançar o que era necessário que ela alcançasse. Né? Então, esse é um primeiro ponto. A gente precisa pensar sobre essas questões. Bom, então vamos lá, né? Sobre as relações humanas em tempos de IA. Existem muitas questões que envolvem isso, né? Mas a gente vai pensar no processo de que cada vez mais a gente está se afastando do humano e substituindo isso por uma inteligência artificial que dá pra gente as respostas que a gente quer. Ou seja, né, a nossa relação com a IA, ela está trazendo um aspecto narcísico muito forte de eliminação do outro. Né? Então, as febres de bebê reborn, de adultos reborn, que a gente tem que pensar também que existem, foram pouco falados, mas existem, e depois mais para frente eu vou explicar para vocês o que é. Os avatares, né, que estão sendo criados aí de mulheres digitais para, enfim, gerar conteúdos adultos para homens. Existem muitas questões envolvidas, gente. Então, assim, a grande questão é, quando chega a IA, a criança que cresce ali com essa presença, que não tem julgamento, não tem critério para se relacionar e que vai falar aquilo que você deseja o tempo todo, isso pode gerar uma grande confusão e muitos problemas quando você vai interagir com uma pessoa real. Porque a pessoa real não vai dizer tudo o que você quer que ela diga. Ela não vai satisfazer as suas ideias, as suas necessidades. Então, a longo prazo, com essa questão das IAs interativas, a gente pode ter problemas muito sérios de comunicação e relação com as pessoas dentro da sociedade.